Oi, tudo bom, meus queridos alunos do 7º ano? Aqui quem fala é a professora Michele, de língua portuguesa, e estou com vocês agora nessa videoaula para a gente fazer algumas atividades e rever o conteúdo que a gente viu nesses últimos vídeos, né? A gente vem falando sobre orações, sujeitos, predicado, que são os termos essenciais das orações, os tipos de sujeitos, e agora nós vimos também as orações sem sujeito, né, os verbos impessoais, e agora nós vamos fazer algumas atividades para que você treine e identifique esses sujeitos e as suas classificações, ok? Então me acompanhe aqui nos slides que eu vou apresentar para vocês, tá? Bom, nós temos aqui nesse primeiro slide as orações, tá? E você vai numerá-las, classificando-as em oração sem sujeito, número 1, aqui, ó, segue, considera esse númerozinho aqui, tá? Oração com sujeito indeterminado, 2, e oração com sujeito oculto ou desinencial, 3. Então, nós temos as orações aqui, tô indo bem devagar para você ter tempo de pensar, de escrever, de fazer a sua anotação, tá? Em seguida, a gente vai ver a resposta. Na primeira oração, nós temos Júlio, vírgula, no clube falaram mal de você. Então, qual foi a dica que eu dei? Primeira coisa, identifica o verbo, né? Então, você vai lá e sublinha o verbo. Então, qual é o verbo aqui nessa primeira oração? Falaram. Então, você vem aqui, ó, sublinha o verbo falaram, ok? E faz a pergunta, né? Quem foi que exerceu essa ação? Quem foi que falou mal de alguém? A oração, ela não apresenta pra gente quem falou, mas a gente identifica aqui o quê? A terceira pessoa do plural. Então, lembra? Quando você identifica a terceira pessoa do plural, no caso, eles, você não sabe, você não tem determinado quem é esse sujeito. Então, nesse caso aqui, na oração A, é uma oração com o sujeito indeterminado, ok? Vamos para a segunda oração. Embaixo da árvore havia pedras espalhadas. Repara só. Embaixo da árvore havia pedras espalhadas. Qual é o verbo aqui? O haver, né? Com o sentido de existir. Então, isso significa pra gente que essa oração, existe algum sujeito aqui realizando alguma ação? Não, né? Então, aqui nós temos uma oração sem sujeito, número 1, tá? Vamos para a letra C. Apertamo-nos as mãos amigavelmente. Qual é o verbo aqui? Apertamo-nos, né? Aqui eu tenho um pronome oblíquo. Então, olha só. Apertamo-nos as mãos amigavelmente. Nós apertamos as mãos. Então, nós temos aqui um sujeito que você identifica. Ele é desinencial, tá? Então, você tem número 3 na letra C. Aqui nós temos na letra D, não faz muito tempo, houve ali um motim. Então, olha só. Houve ali um motim, não faz muito tempo. Você tem aqui, alguma coisa aconteceu, não tem um sujeito realizando nada. Então, nessa letra D, você tem uma oração sem sujeito, ok? E na última oração, ali soltam um touro na rua. Então, olha só, soltam. Quem? Não sei. Eles soltam. Então, eles, né? Terceira pessoa do plural. Nós encontramos aqui um sujeito indeterminado, tá? Número 2. Então, vamos conferir. Vê aí se você acertou, se você pensou junto, se você conseguiu identificar. Ficou 2, 1, 3, 1, 2. Indeterminado, por conta do verbo falaram, terceira pessoa do plural. Na segunda, sem sujeito. Desinencial, na terceira, sem sujeito. E indeterminado, ok? Muito bem. Viu? Não é difícil. Só pensar um pouquinho, identificar as orações, né, os verbos, e a gente consegue. Nesse segundo exercício, eu trouxe uma tirinha, tá, de Calvin, né, Calvin e Haroldo.
como eu já falei, toda vez que você trabalhar com a tirinha, com histórias em quadrinhos, que são as HQs, observa, faz a leitura dos balõezinhos, observe as expressões, tá? Todos os gestos, porque tudo contribui para o seu entendimento, ok? Então vamos lá. No primeiro quadrinho aqui nós temos: minha mãe disse que morrer é tão natural quanto nascer e que é tudo parte do ciclo da vida. Repara, ó, Calvin conversando com Haroldo, né? E ele continua: ela diz que nós não entendemos isso de verdade, mas há muitas coisas que não entendemos totalmente e que devemos usar da melhor forma o conhecimento que temos. E ele continua as suas reflexões, né? Acho que faz sentido. Nisso, o Haroldo, né, o amigo dele, agarrou ele. Mas você que não me vá para lugar nenhum, né? Na verdade é ele abraçando Calvin, né? E aí o outro fala: não se preocupe, não se preocupe. Então, na primeira questão, a gente vai trabalhar aí para identificar, olha só, esses sujeitos aí das orações. Vamos ver se a gente consegue identificar. Na primeira, na frase, ela diz que nós não entendemos, o pronome ela se refere ou desempenha a função de quem? A gente já sabe que aí é um sujeito simples. Mas quem é esse sujeito? Minha mãe disse que morrer é tão natural quanto nascer, que é tudo... Blá, blá, blá. Ela diz que nós não. Quem é esse ela? Fácil de identificar, né? Pensa aí um pouquinho. Olha na questão 2. No terceiro quadrinho da tira, ó, quadrinho, né? 1, 2, 3. Esse aqui que eu tô com a setinha. No terceiro quadrinho da tira, o sujeito do verbo acho aparece oculto. Olha ali. Acho que faz sentido. Tá? Não tem a primeira pessoa ali aparecendo escrita, né? Explícita ali pra você. Mas você consegue identificar. Então, olha aí. Acho parece oculto. Pede pra você identificar. E no terceiro, diz assim, deixa eu ver se é o terceiro. O sujeito da oração. Mas você que não vá para nenhum outro lugar. Tem como núcleo qual termo? Lembra que núcleo é a parte principal do sujeito, correto? Então vamos às respostas? Vamos lá. Na frase, ela diz que nós não entendemos, o pronome ela, que desempenha a função de sujeito simples, tem como referente minha mãe. Olha aí, muito bem, né? Facinho, né? Questão 2. No terceiro quadrinho da tira, o sujeito do verbo acho, ele aparece oculto, nós já vimos isso. E quem é então esse sujeito oculto? O eu, né? Primeira pessoa. Aí, ó, muito bem. Na questão 3, o sujeito da oração. Mas você que não vá para nenhum outro lugar. Mas você que não vá para nenhum outro lugar. Tem como núcleo. Qual é o núcleo aqui? Qual é a parte principal? Ou seja, o que não ele deseja que não vá para nenhum outro lugar? A pessoa, o você, né? Que ele usa ali esse pronome aí de tratamento. Então, você, letrinha A, ok? Nessa questão 4, tem a seguinte pergunta. Assinale a frase cujo verbo de destaque não tem sujeito. Então, vamos lá. Minha mãe disse que... Vai observando as orações. A frase que não tem sujeito. Minha mãe disse que morrer é tão natural quanto nascer. Ó, morrer é tão natural quanto nascer. Mas há muitas coisas que não entendemos. Mas há muitas coisas que não entendemos. Tá? E que devemos usar da melhor forma possível. Então, dessas 4 aqui, qual é a que não tem sujeito? Pensa aí um pouquinho. Vamos ver aqui. Acertou se você marcou a letra C. Mas há muitas coisas que não entendemos. Olha aqui, tá? Há muitas coisas que não entendemos, ok? Voltando para a questão 5. Na questão 5, você tem um relacione. Esse relacione é para você identificar aí o sujeito simples, o sujeito composto, o sujeito oculto, o sujeito indeterminado, ok? Então, a gente tem aqui
Calvin e Haroldo deram um abraço apertado. Calvin conversava com Haroldo sobre coisas da vida. Saíram correndo pelo portão dos fundos. Penso bastante a respeito disso. Então vamos classificar? Vamos ver como é que ficou a questão 4 e a questão 5? Então vamos lá. Opa, volta aqui. A questão 4 a gente marcou a letra C. E a questão 5. Calvin e Haroldo, olha só, dois seres aqui, tá vendo? Calvin é uma pessoa, Haroldo é outra, então esse sujeito ele é composto, porque essas duas pessoas é que realizaram essa ação, deram um abraço apertado, ok? Segunda frase, Calvin conversava com Haroldo sobre coisas da vida. Nós temos aqui o quê? Um sujeito simples, por quê? Olha o verbo, conversava. Quem é que conversava? Calvin. Então, o sujeito é simples, tá? Não se entende isso de verdade. Ó, não se entende isso de verdade. Esse entende aqui está identificando, ali, na verdade, não está identificando. Ele é um sujeito indeterminado, né? Porque quem entende, entende alguma coisa, né? Entende o quê? No caso aqui, ele usa uma partícula, lembra que eu falei dela, do ser? Uma partícula que indica pra gente uma indeterminação, tá? E a última oração, penso bastante a respeito disso. Penso bastante a respeito. Quem é que pensa bastante a respeito disso? Eu, primeira pessoa, oculta ali, implícita, né? Então nós temos aqui um sujeito oculto, número 3, tá? Então ficou 2, 1, 4, 3, ok? A próxima tirinha que nós temos aqui, ela está na página 79 do caderno 1 do seu livro, tá? Ou apostila, ou caderno, considerado número 1, do 7º ano, que é a tirinha, a história de Suriá, né? A garota do circo. E começa assim. O médico, né, parece ser um médico, né, ele fala assim pra ela: seu dedo está mesmo quebrado, como foi? E ela responde: a Úrsula pisou sem querer. Ela também se machucou, levou um susto com meu grito, caiu e ralou o joelho. E ele diz: você e a sua amiguinha tiveram um dia dolorido, hein? Aí ela: ficou bacana, pode fazer o igual pra Úrsula? Observando, né, ali o curativo que ele fez. Aí ele, claro, quando ela sai, né, ou eles entram num outro departamento aí, ela vai na frente falando toda alegre. Repara só a expressão do rostinho dela, né? Quando ela diz: sua vez, Úrsula. E o médico se assusta. Repara, olha o óculos lá em cima, né? Por que o médico se assusta? Porque Úrsula não é uma amiguinha como ele pensou. A Úrsula aqui é o quê? É um elefante, né? É um animal. Então ele se assustou, porque ela estava tratando como, né? Como ele não tinha visto quem era, ele achou que era uma amiguinha, uma coleguinha da Suriá. Mas Suriá vive aprontando, né? A gente vê isso sempre nas historinhas dela. Mas seguindo aí o exercício que ele pede. Então, olha só, identifique e classifique o sujeito das orações dos quadrinhos. Então nós temos aí: seu dedo está mesmo quebrado. Qual é o sujeito nessa oração? Na letra B, na oração, a Úrsula pisou sem querer. Qual é o sujeito? Também dá para identificar, né? Na letra C, ele quer saber quantas orações existem no terceiro balãozinho. E pede para você classificar o sujeito de cada uma delas, tá? Então vamos ver aqui. Seu dedo está mesmo quebrado, ou seja, o que é que está mesmo quebrado? Seu dedo. Então tem aí um sujeito simples, seu dedo, correto? A Úrsula pisou sem querer. Quem é que pisou sem querer? A Úrsula. Então a Úrsula, sujeito simples. Olha lá as respostas aí, viu? Quantas orações? Vamos ver. Quando ele se refere ao terceiro balãozinho, cuidado se não confundir com os quadrinhos, né? Tem aqui, ó, um quadrinho, segundo quadrinho, terceiro quadrinho, quarto. Mas ele se referiu ao terceiro balãozinho. Então tem aqui, ó, 1, 2, 3, tá? Então, dentro desse terceiro balãozinho, ele quer que você reconheça quantas orações. E a gente sabe que a oração tem que ter verbo, né?
Então a gente vai contar os verbos e aí a gente identifica as orações. Então aqui eu tenho: se machucou, levou, caiu e ralou. Então quantas orações? 4 orações, ok? Na letra D, ele pede para classificar o sujeito de cada uma delas. Então vamos ver aqui que fica mais fácil. Sujeito simples, com ela também se machucou. E nas outras, deixa eu te explicar lá. Nas outras o sujeito ele está implícito, ele não aparece, né? Então é aquele sujeito oculto. Quando diz assim, ó, ela também se machucou, ela aqui é o sujeito. Mas quando ele diz levou um susto, caiu e ralou, você até identifica o sujeito, mas ele não aparece ali. E você só identifica por conta do contexto, da história que já está desde o início apontando, né, para essa outra pessoa, essa Úrsula, né, a que a Suriá se refere, ok? Então, mais um último exercício aqui para a gente poder finalizar essa parte de atividades, tá? Nós temos aqui: o homem, a fera e o inseto vivem livres de fome e fadigas. Nesta oração, o sujeito ele é o quê? Indeterminado, sem sujeito essa oração, oculto ou composto. Bom, observa só. Cadê o verbo aqui? Vivem, né? Quem é que vivem? Eu tenho o homem, a fera e o inseto. Eu tenho 3 seres aqui. Então, esse sujeito ele é composto, ok? Olha a próxima. Corriam por aqueles dias boatos da revolução. Nesta oração, qual é o tipo de sujeito? E aqui eu quero que você tenha atenção. Por quê? Lembra que eu falei nos outros vídeos sobre a oração inversa, né? A oração na ordem direta, em que o sujeito vem primeiro, o predicado vem depois, ou na oração inversa, em que esse sujeito aparece lá no final, depois do predicado, ou intercalado. Então, vamos prestar atenção nessa aqui. Corriam por aqueles dias boatos da revolução. Qual é o verbo aqui? Corriam. O que é que corriam por aqueles dias? Olha onde foi parar o sujeito. Lá depois do predicado no final, né? Boatos da revolução. Então, você encontrou o sujeito aqui, ó, no finalzinho. Então, boatos da revolução corriam por aqueles dias, se estivesse numa ordem direta, correto? Ele pergunta, nesta oração, o tipo de sujeito, ele é simples, tá? O núcleo, a parte principal aqui, qual é? Boatos, ok? Então, muito bem. Eu quero deixar para você os exercícios da página 84. Façam o exercício número 3. Ele pede ali para você indicar o sujeito e o predicado das orações. É importante que você treine, é importante que você exercite, é importante que você coloque os exercícios em prática, porque só assim a gente identifica as nossas dúvidas, a gente verifica se realmente a gente está aprendendo, se a gente consegue resolver as questões sozinhos, tá? Eu coloquei um exercício que faz parte do livro para que você veja como é. É simples. Por exemplo, o teatro teve a sua origem no século VI a.C. Então, qual é o sujeito? O teatro, né? Porque foi ele que teve sua origem. Qual é o predicado? Teve sua origem no século VI a.C. Ok? É simples, é só isso. Você querendo acrescentar mais aí a sua aprendizagem, o que você pode fazer? Além de reconhecer o sujeito, você também deve classificar esse sujeito. Dizer se ele é simples, se ele é composto, se o sujeito é oculto, se é uma oração sem sujeito, se é desinencial, se é indeterminado, enfim, tá? Faça os exercícios, dê continuidade aos seus estudos, porque é muito importante e com certeza vai gerar aí bons resultados para você, tá ok? Eu termino aqui essa aula de atividades. Espero que você realize com êxito os seus estudos e a gente se vê em breve numa próxima aula, tá bom? Fica com Deus. Tchau, tchau.